Salve, salve nação! Amanhã o Mengão enfrenta o Lanús fora de casa pela primeira partida da Recopa Sul-Americana. Felipe Luiz, que pode virar o técnico mais vencedor, mais ganhador de títulos da história do Flamengo. E vamos aqui às primeiras informações para essa partida de amanhã. Notícias aqui no Redação Sport TV. Estratégia adotada no fim de semana contra o Botafogo, com os retornos aí, principalmente do Pedro, no comando do ataque, para enfrentar esse Lanús, que deve ter casa cheia em La Fortaleza. Não é um estádio fácil de jogar, é um estádio que a torcida joga muito. O Lanús é um time que ele é tradicional na Argentina. É uma instituição muito antiga aqui, que tem um trabalho assim, social muito importante na cidade de Lanús e que nos últimos 20 anos se estabeleceu como uma força aqui do futebol argentino. Dos times médios, a gente sabe, a gente vê pelo retrospecto recente, que o Lanús é o time que mais presente está em competições sul-americanas. Seja na Sul-Americana, seja na Libertadores, o Lanús todo ano está disputando uma competição internacional. Tem esse confronto frequente com equipes de fora da Argentina e principalmente contra equipes brasileiras. Então é um time que tem já uma tradição em torneios internacionais, principalmente se a gente olhar nos últimos 20 anos, chegando à final de Libertadores contra o Grêmio, conquistando a Sul-Americana, tendo aquela outra final da Sul-Americana que perdeu para o Defensa e Justiça recentemente, venceu aí há um pouco mais de tempo a Ponte Preta também numa final de Sul-Americana. Então é um time que está acostumado a chegar a decisões de torneios Comebol ou instâncias muito finais, muito decisivas. Tem um grande jogador que é o Marcelino Moreno, que passou pelo futebol brasileiro, chegou a jogar no Coritiba por uma temporada, foi bem no Coxa, apesar do Coxa não ter ido bem naquela temporada e foi rebaixado. E quando retorna ao Lanús, se torna o grande nome do time. Nessa temporada, para se ter uma ideia, em 5 jogos que ele disputou, ele já marcou 5 gols. No último jogo, o técnico Pellegrino do Lanús não poupou os titulares, diferentemente do que o Felipe Luiz fez contra o Botafogo, jogo válido já pelo Campeonato Argentino. O Lanús foi derrotado por 2-0 para o Independiente, com 2 desfalques. O Marcelino Moreno, que está com dores no pé, ele deve estar à disposição para esse jogo contra o Flamengo, que é uma boa notícia para o torcedor do Lanús e que gera uma certa preocupação para o Flamengo pela qualidade que o Marcelino Moreno tem. É um meia ali que às vezes pode cair pela ponta, mas faz muitas jogadas centralizadas, de bom passe, de bom arremate ao gol. O desfalque que o Lanús deve ter é o goleador do time, o Rodrigo Castillo. Esse sim está com uma lesão muscular na coxa esquerda, não deve estar à disposição para o jogo desta quinta-feira. Se conseguir estar à disposição, seria para o jogo da volta no Maracanã. E aí sim o Lanús perde muito, porque o substituto do Rodrigo Castillo é o Walter Bol, que já é mais um veterano, que não tinha somado muitos minutos nessa temporada de 2026, jogou contra o Independiente pelo fato do Castillo estar lesionado e ele deve estar então no comando do ataque do Lanús para esse confronto então, de Recopa Sul-Americana. O Flamengo em busca do segundo título de Recopa, lembrando que o Flamengo já disputou essa competição 2 vezes, as 2 vezes contra o Del Valle do Equador. Na primeira venceu em 2020 e na segunda perdeu em 2023. E aí tem que ver também que Flamengo vai enfrentar o Lanús. É um começo de temporada diferente para todo mundo e no caso do Flamengo, um clube duplamente vencedor na temporada passada, né, já chega com decisões. O Flamengo perdeu a Supercopa para o Corinthians no momento ali em que as derrotas foram se somando, né? Tinha perdido do Fluminense no estadual com time misto, mas o Fluminense também botou time misto em campo. Aí perdeu do São Paulo na estreia pelo Campeonato Brasileiro. E o do Corinthians entrou nesse pacote. Agora vem de uma vitória em clássico. Eu acho que o que deixa o torcedor em dúvida do Flamengo é o desempenho do time, que mais até do que os resultados, o desempenho do time que vem oscilando bastante. No caso contra o Corinthians, a final, teve a expulsão que foi um fato que condicionou bastante o jogo contra o Corinthians, né? A expulsão do jogador do Flamengo. Então, aconteceu que isso acabou atrapalhando bastante ali. O Flamengo quase empatou no final, teve o lance do Paquetá, sem querer tirar o mérito do Corinthians, que foi muito bem no jogo. Acho que o Flamengo é muito favorito, cara. Muito favorito contra o Lanús. Foi o Carrascal, né? Foi o Carrascal, que foi expulso, bem expulso. Expulso depois do intervalo? Depois do intervalo, Antes do intervalo. Mas bem expulso e acabou atrapalhando ainda o desempenho do Flamengo. O Flamengo, mesmo esse Flamengo que ainda está tentando se encontrar na temporada, é muito favorito contra o Lanús que já foi bicampeão da Sul-Americana, como disse
bem o Sibila, ganhou em 2013 da Ponte, ganhou agora. É um time que está acostumado a esse tipo de competição. Eu tive já o prazer de fazer um jogo lá no La Fortaleza, lá é caldeirão, a torcida vai, é pressão. Foi até um jogo Lanús e Flamengo, quando eu cobria o Flamengo. Foi um jogo em que foi empate 1-1 na Libertadores para 2012. Agora, é um time chato, mas, gente, o Flamengo é muito favorito. Eu acho que o Flamengo entra para vencer o Lanús, acho que é favorito no jogo, não só no confronto. É lógico que pode acontecer, aconteceu com o Del Valle sendo campeão em cima do Flamengo recentemente, mas é bom para o Flamengo até colocar meio que o caminho no trilho de novo, né? Porque perdeu a Supercopa para o Corinthians, um jogo que aconteceu uma expulsão, o Carioca tá aquele equilíbrio ali, eu acho que o Flamengo junto com o Fluminense são os dois favoritos. O Fluminense começou muito bem a temporada, para mim hoje no futebol brasileiro é a equipe que mais encanta nesse início. Mas acho que o Flamengo é muito favorito, até porque decide em casa. Se por acaso fosse lá a decisão, o segundo jogo, aí pode acontecer um acidente, mas aqui eu acho muito difícil. Acho que o Flamengo é bem favorito. E com a estratégia que o Filipe Luiz usou para o jogo contra o Botafogo, que a gente até já time misto, né? Já conversou sobre ela aqui, a gente entende que os jogadores estavam sendo poupados para esse confronto, né? E quando você pergunta qual Flamengo que vai jogar contra o Lanús, eu imagino que você está perguntando algo assim, é o Flamengo do primeiro tempo contra o Botafogo? Ou é o Flamengo do segundo tempo? Que não foi tão mal, mas deu mais espaço para o Botafogo, correu mais riscos, não pressionou da mesma forma. É o Flamengo que não deixou o Vasco respirar no primeiro jogo dos titulares? Esse foi o grande jogo do Flamengo na temporada. Do Flamengo? Ou é o Flamengo que, mesmo vencendo o Vitória, fez um jogo muito ruim e deu muitos espaços, correu muitos riscos contra o Vitória? São diferentes Flamengos que a gente viu nesse início ainda de temporada. Mas que conta muito a parte física também, de você começando a acertar. Isso? Você tocou nesse Bem ponto, acho que é a questão a pergunta não era sobre escalação, a pergunta era sobre mobilização e sobre funcionamento, é um começo de temporada. O Flamengo teve que mudar planejamento, então a gente não sabe assim, né? O Flamengo também é imprevisível quando entra em campo, né? Sim. Mas esse time do Flamengo, como o Abel disse, tem mudado de comportamento dentro da própria partida, né? Esse time do Flamengo é muito São físico. Paulo também, viu? O jogo que perdeu do São Paulo. É verdade. Até abriu o placar. Dentro do jogo, teve dois Flamengos diferentes, não teve? Quando abriu o placar, parecia que era o natural. O Flamengo abriu o placar e daqui a pouco vai fazer um outro golaço, e vai mandar no jogo. Pedro dando um passe absurdo, não foi? E de repente sofre uma virada. Esse Flamengo, ele joga com uma intensidade muito alta, é um time muito forte fisicamente. Bom, então tem, rapaziada, o debate dos comentaristas do Sport TV, da redação Sport TV, alegaram que o Flamengo é favorito, muito favorito, contra esse time do Lanús. Apesar de que é um jogo difícil, lá no estádio deles, na Argentina, é um estádio que a torcida joga junto, né? Então, é um jogo difícil, mas que o Flamengo tem muito mais time e é favorito diante do Lanús. E aí, o Filipe Luiz pode ser o técnico mais vencedor da história do Mengão. Flamengo que vai encerrar a preparação, né, para essa partida já lá na Argentina, no CT aqui do Boca Juniors, nesse CT que vocês estão vendo, né, é o chamado Casa Amarilla. CT esse que fica ao lado da La Bombonera, aquele icônico estádio da equipe argentina, né, do Boca. Bom, o Flamengo já treinou lá nos últimos anos, né? Por exemplo, em 2022, quando a equipe fez atividade antes de enfrentar o Vélez Sarsfield pela semi da Libertadores, né? O Boca que está em processo de transformar o complexo em uma casa de luxo para o esporte do clube, e o Flamengo nesse momento está treinando lá. Bom, o Flamengo chegou a Buenos Aires na noite desta terça e Filipe Luiz terá a última chance de testar as opções para esse jogo da Recopa. O treinador tem como desfalques os volantes Jorginho e Saul, além do atacante Wallace Ian. Pedro fez alguns exames, não foi constatada lesões, então ele deve estar apto para jogar amanhã. Partida, lembrando, será às 9h30 da noite, partida de ida, e depois, na semana seguinte, tem a partida de volta, que será no Maracanã. Saindo mais informações para esse jogo, eu trago aqui para vocês, então se inscreva no canal para não ficar por fora de nada que acontece no Mengão.